Então vamos lá. Hoje a gente vai falar de 5 alimentos que a gente precisa ter bastante atenção durante a fase de emagrecimento ou durante a fase de definição muscular. Não porque são alimentos proibidos de serem consumidos, mas porque são alimentos que têm uma alta densidade calórica e hoje a gente vê muito também na internet as pessoas querendo impor para você uma forma de você se alimentar. Então não pode isso, não pode aquilo, não pode glúten, não pode lactose. E a nossa proposta aqui não é a gente fazer nenhum tipo de terrorismo nutricional, mas a gente de fato conseguir te dar autonomia, te dar informação, te dar um grau de consciência aumentado para a gente fazer melhores escolhas possíveis a maior parte do tempo e dessa forma encontrar uma forma de se alimentar que faça sentido para você, que vá de encontro com seus objetivos e que te ajude a alcançar os resultados de saúde, estética e performance. A primeira coisa que a gente tem que alinhar quando a gente fala de emagrecimento é que ele só vai acontecer dentro de um déficit calórico. O que é isso? É a gente consumir menos calorias do que a gente gasta. E é essa diferença que vai fazer com que o corpo mobilize seus estoques de gordura. Quando a gente fala do déficit calórico, a gente sempre vai pensar por uma perspectiva semanal. Ou seja, a sua média da semana precisa ficar negativa para que seu corpo mobilize seus estoques de gordura. E o que é extremamente comum? São comportamentos que vão acabar quebrando esse déficit calórico. Tradicionalmente, a gente tem aquela pessoa que às vezes acaba beliscando muito durante a semana e aí essas beliscadas, às vezes por mais que inocentes, podem acabar quebrando esse déficit. E o segundo comportamento muito comum é aquela pessoa que começa o fim de semana na sexta-feira e chuta o balde, sexta, sábado, domingo, ou então sábado ou domingo acaba fazendo ali refeições muito calóricas e dessa forma também o déficit acaba se quebrando. E aí, para ficar mais palpável essa questão do balanço energético semanal e como ele é importante, eu separei aqui um exemplo para gente. Então imagina uma pessoa onde as calorias dela de manutenção, ou seja, as calorias para ela manter o peso que ela está, é na casa de 2.000 calorias e a dieta dela tem cerca de 1.600 calorias. Ou seja, nesse contexto, um déficit calórico de 400 calorias. Então, se de segunda a quinta essa pessoa segue bonitinha ali a dieta, mantendo essa base de 1.600 calorias, mas chega ali sexta, sábado e domingo e ela aumenta esse consumo para casa, por exemplo, de 3.000 calorias, e a gente vai ver logo mais que não é tão difícil assim, o que vai acontecer? A média calórica semanal dessa pessoa vai ficar na casa de 2.200 calorias. Pode parecer pouco a diferença, mas qual que é o ponto aqui? Ao longo, por exemplo, de 90 dias, de 3 meses, essa pessoa sempre quebrando ali a dieta, ao invés dela emagrecer, ela vai, na verdade, no fim desse período, ganhar 3 quilos de gordura. Ou seja, a pessoa fazendo a dieta 4 dias por semana, ganha ainda 3 quilos de gordura no período de 90 dias, se aos finais de semana, ou qualquer momento da semana, na verdade, ela acaba quebrando esse déficit calórico de forma importante. E isso é extremamente comum. A gente vê as pessoas ali com uma frequência até bacana durante alguns dias da semana, seguindo a dieta bonitinho, pesando, treinando, mas aí dá várias escapadas, faz quebras importantes na rotina e acaba não entendendo porque ganha gordura ou fica estagnado durante o processo de emagrecimento. E a ideia aqui é a gente fugir também um pouco do óbvio. Então, no geral, todo mundo sabe que alimentos com muita gordura, muita fritura, são alimentos que a gente precisa ter uma atenção, mas trazer aqui alguns alimentos que muitas vezes no dia a dia a gente não dá tanta atenção assim, mas como eu falei, são alimentos com uma alta densidade calórica que a gente precisa ter atenção. O primeiro grupo de alimentos que a gente precisa ter bastante atenção são as oleaginosas. Castanha do Pará, castanha do caju, pasta de amendoim também entraria nesse grupo. No geral, são alimentos saudáveis, são boas fontes de gordura na nossa alimentação, mas são alimentos muito ricos em gordura. E a gente tem que lembrar que cada grama de gordura tem 9 calorias, ao passo que cada grama de carboidrato tem somente 4 calorias. Ou seja, 1 grama de gordura vai ter mais que o dobro das calorias de 1 grama de carboidrato. Então, todo alimento que tem muita gordura, a gente precisa ter atenção e mais atenção ainda com aqueles alimentos que vão combinar gordura e carboidrato. Dito isso, em cerca de 100 gramas, por exemplo, dessas oleaginosas, a gente vai ter cerca de 600 calorias.
E 100 gramas não é muita coisa, às vezes um punhadinho dessas oleaginosas já é o suficiente para chegar em 100 gramas ou bem próximo disso, e ali são uma quantidade bem significativa de calorias que a gente acaba consumindo ou ali em um único momento, né, como um lanche, um snack, alguma coisa assim, ou de forma espaçada, beliscando ao longo do dia. Muitas pessoas dentro desse processo de emagrecimento ficam naquela pira de querer cortar carboidrato, querer cortar pão, querer cortar arroz. Mas se a gente pega, por exemplo, 100 gramas de pão francês, que seria equivalente ali a mais ou menos 2 unidades de pão, tem somente 300 calorias, ou seja, é metade da quantidade que a gente tem em 100 gramas de oleaginosas. Então, nesse contexto, faria muito mais sentido tu pegar um pão, colocar um ovo, um cottage, colocar algum recheio ali proteico que vai te dar muito mais saciedade do que optar por essas opções das castanhas. O segundo alimento dessa lista é a farofa, que é um alimento que para muita gente acaba sendo presente ou durante a semana ou então fim de semana, e muitas vezes a gente não dosa muito bem a quantidade que vai colocar. Só que em cerca ali de 4, 5 colheres de sopa de farofa, a gente tem cerca de 400 calorias. Isso é muita coisa, e eu sei também que não acaba ficando ali em 3, 4 colheres. Muitas vezes vai facilmente 6, 7, 8 colheres de farofa, e no sentido, às vezes no contexto também de churrasco, a galera acaba fazendo o quê? Tira o arroz, que o arroz é só carboidrato, lembrando que os alimentos que são somente fonte de carboidrato, eles tendem a ser menos calóricos, tá? E no lugar, eles acabam botando o quê? A farofa, que tem carboidrato, mas tem também muita gordura. É por isso que torna ele tão calórico. E aí mistura ali o carboidrato e essa gordura da farofa com a proteína, que beleza, é interessante, mas a carne também tem gordura, e quando tem gordura, joga o contexto calórico lá para cima. Então você está juntando ali dois alimentos que tem uma quantidade de gordura muito grande, e portanto a densidade calórica da refeição vai lá em cima. E é o tipo de coisa que às vezes passa batido, o pessoal às vezes até pensa estar fazendo boas escolhas porque tirou ali o arroz, mas na verdade é um tiro no pé, isso vai estar prejudicando a pessoa. Se ela tivesse feito ali um prato normal, um pouquinho de carne, um pouquinho de arroz e um pouquinho também de farofa, tudo bem, ela ficaria ali no equilíbrio que faria muito mais sentido do que ela tirar o arroz, encher o prato de farofa e encher o prato de carne. E outros alimentos também bem semelhantes à farofa em relação ao contexto calórico, que muitas vezes entra nesse mesmo contexto, né, de adicionar alguma coisinha ali por cima da comida, é batata palha, queijo ralado, molhos no geral. Então tudo isso a gente precisa ter bastante atenção. O terceiro alimento que a gente vai falar é o azeite, que é um alimento extremamente saudável, fonte de boas gorduras, gorduras insaturadas, inclusive ajudam aí na redução de desenvolver doenças cardiovasculares de forma geral. Entretanto, é um alimento com uma alta densidade calórica porque ele é basicamente só gordura. Então, em uma colher de sopa, que tem cerca ali de 8 gramas, tem cerca de 72 calorias. Então, é um alimento também que é muito fácil de extrapolar. A galera às vezes perde a linha durante a semana botando azeite na comida, aí chega fim de semana, vai comer uma pizza, vai no restaurante onde a comida já é mais gordurosa e aí tuxa mais azeite. Então, a soma dessas pequenas coisinhas merece atenção, e o azeite é um ponto também aonde muita gente acaba pecando. O quarto colocado, e para mim o pior de todos, é a bebida alcoólica. Isso porque, além da questão calórica, é uma substância tóxica para o nosso organismo. Então, é uma substância que vai atrapalhar a síntese proteica, vai prejudicar a qualidade do seu sono, favorece o acúmulo de gordura abdominal, tanto que é muito comum aquele termo barriga de chope, que é justamente o pessoal que tem braço fina, perna fina, mas acumula aquela gordura mais importante na região do abdômen. E é uma caloria líquida, você vai bebendo ali, muitas vezes nem percebe o quanto que você está ingerindo. E aí, reforçando, além dessa questão das calorias, que isso até certo ponto a gente consegue contornar, né? Depois ali talvez diminuindo um pouquinho o carboidrato, fazendo um cardio a mais, tem uma coisa que a gente não consegue contornar, que é justamente esse efeito tóxico do álcool. Então, é uma substância que merece muita atenção, é uma das coisas que eu digo assim, que faz sentido cortar. Porque quando a gente fala de pão, de arroz, de carboidrato, doce de leite, frutas, etc., são alimentos que a gente consegue encaixar de forma saudável, sustentável, que pode te trazer benefícios dentro do seu processo de emagrecimento. Já em relação ao álcool, a gente já tem bons estudos aí afirmando que qualquer dose
é tóxico, então é uma substância que tem a questão calórica, atrapalha a massa muscular, atrapalha sono, atrapalha a recuperação, atrapalha a cognição, então vai te atrapalhar em todos os contextos da sua vida. Então, se for algo que faz sentido para você, corta, se não, bastante atenção no consumo. E, por exemplo, se a gente ingere ali cerca de 9 cervejas no fim de semana, isso seria o equivalente a você estar comendo 1 quilo de arroz pelo contexto calórico. Eu gosto dessa comparação porque muitas vezes a pessoa não come 1 quilo de arroz ali durante a semana, mas no fim de semana vai muito mais do que 9 cervejas. E acredito que esse dado também de entender, né, o quanto em calorias de bebida alcoólica, no caso de cerveja, seria equivalente a essa quantidade de calorias em alimento em arroz, eu acho que é uma coisa que pode aumentar um pouco o grau de consciência e ajuda muita gente também a conseguir fazer escolhas melhores. E para a gente fechar, eu separei aqui não um alimento em específico, mas uma modalidade, chamando assim, de comer, que seria rodízio. Seja rodízio de churrasco, de massa, de japonês. No geral, é um contexto extremamente convidativo para você comer cada vez mais. E é muito difícil, né? Porque você está pagando ali um valor, você quer fazer valer a pena. Muita gente vai com a ideia de dar prejuízo ali para o rodízio e aí acaba comendo sempre em muito volume. Então, é uma coisa que às vezes a pessoa está seguindo tudo direitinho ali durante a semana, mas chega fim de semana, em uma única refeição ela acaba extrapolando muito e quebrando essa questão do déficit calórico. Então, assim, se tu está querendo emagrecer, sei que você gosta de comer é bom, também gosto. Comer por prazer não é errado, a questão é a frequência e a quantidade que isso vai acontecer, mas vale a pena dar uma seguradinha ali pelo menos alguns meses ou limitar uma vez por mês se você gosta muito de ir em rodízio. É uma coisa que certamente vai agregar bastante e também vai te ajudar até a economizar. Então, ao invés de ir ao rodízio e comer como se não houvesse amanhã, aprende a ressignificar a sua relação com a comida. Pede ali uma pizza, mas divide, come 2, 3 pedaços, divide com sua mulher, divide com seu filho, seu namorado, porque parte desse processo é realmente a gente conseguir reaprender a comer. E sendo muito sincero, ninguém precisa comer 100 peças de japonês, 6, 7 fatias de pizza. Então, a não ser ali em situações extremamente pontuais, isso é algo que não faz sentido. Só que para muita gente, a pessoa ali tá tão no automático que isso acaba se tornando algo comum. Então ela belisca muito durante a semana, chega fim de semana, ela come muito mal, ela bebe, ela não dorme. E aí depois, em 2, 3 meses, ela acha que focando na alimentação, correndo atrás ali, ela vai conseguir reparar o que foi o dano aí de anos de hábitos desajustados. Então, bastante atenção com isso para que, de fato, a gente consiga fazer algo que seja sustentável. Dito isso, eu te convido a fazer uma reflexão dessas últimas 2, 3 semanas. O quanto, de fato, você estava fazendo ali o seu planejamento, caso você tenha, por exemplo, uma dieta, do que você está fazendo com o que você acha que você está fazendo. Como assim? Muitas vezes a gente tem uma expectativa que a gente está conseguindo fazer tudo certinho, às vezes uma nota 8, 9, mas na verdade rola uma beliscada ali, rola um excesso aqui, aí perde um treino, aí compensa, aí bebe, e a gente acha que está fazendo 8, 9, mas está fazendo ali 4, 5, esperando o resultado de 8, 9. E isso gera uma frustração, isso gera uma ansiedade. Isso não significa que você não pode sair, não pode comer. Mas o grande ponto aqui é a gente conseguir encontrar esse equilíbrio, é entender o quanto você está disposto a sacrificar no momento para a velocidade que aquele resultado vai chegar para você. Então, naturalmente, se você sacrificar, apertar um pouquinho mais, aquele resultado vem um pouco mais rápido. Se você não estiver tão disposto no momento a abrir tanto mão de alguns prazeres imediatos, tudo bem também, desde que o saldo esteja positivo a seu favor e você esteja ciente que vai demorar um pouquinho mais, tá tudo bem e fique em paz com isso. Se esse vídeo te ajudou, se ele trouxe para você alguma reflexão importante, deixa aqui o like, comenta aqui embaixo também o que você achou, caso tenha alguma dúvida, pode trazer para a gente. E se você quer a minha ajuda durante essa sua jornada, aqui na descrição do vídeo vou deixar também o link para a minha consultoria Stronger, onde a gente visa trabalhar todos os pilares que envolvem um estilo de vida saudável e fazer com que a gente chegue de fato ali em resultados sustentáveis de saúde, estética e performance. Um abraço e até a próxima.